em Minas Gerais. Ele está criando um fundo de café, está disposto a ajudar. O secretário Lira, que é dessa região, companheiraço nosso, nós temos uma pesquisa fantástica em Minas Gerais. Então, eu acho que o momento para a cafeicultura de Minas é agora. Esse está andando esse assunto. Nós estamos agora discutindo aonde vai ser investido esse recurso, enquanto o outro grupo trabalha de onde é que vai vir os valores para esse recurso. Então, é uma coisa diferente, inédita, e de repente, nós podemos até fazer uma parceria com o Federal e o Governo Estadual, com o foco na cafeicultura de Minas, e realmente dá um passo gigantesco na independência do setor, na vulnerabilidade do setor que hoje é grande, diminuir consideravelmente. E trabalhar totalmente as necessidades da região produtora. Preço mínimo regionalizado. Nós discutimos aqui. Nós temos cafeicultura com custo de produção de 160. Outra cafeicultura com custo de produção de R$400. A partir do momento que você cria um preço de R$261, que é o preço mínimo nacional, algumas cafeiculturas não vai cobrir o custo de produção. Mas, em compensação, esse valor faz com que outras cafeiculturas invistam, e muitas vezes em novos plantios. Então, a ideia da nossa produção é criar preços mínimos regionalizados e que sejam feitas políticas pontuais para cada região de café do Brasil. E gestão política deve encontrar a orientação do governo para café verde, e sempre protegendo principalmente o Comirão de Rondônia, Espírito Santo e parte da Bahia. Bom, gente, é isso. Estou aberto às perguntas. Tentei, de forma bastante simples, passar hoje as grandes preocupações do setor, mas também as grandes oportunidades da cafeicultura brasileira. Muito obrigado. Bom, eu fui convidado para moderar, não para tocar fogo no debate aqui, mas tem muito em cima do que o José Sérgio apresentou no panorama internacional da cafeicultura e depois o pleno aqui no panorama nacional. Acho que tem assunto que nós debatemos aqui 3, 4 dias só em cima disso. Eu queria só tocar em 3 tópicos para depois abrir para perguntas. Domínio tudo, o Sérgio falou e também o Bruno falou. Primeira coisa que eu quero processar, que eu falei no começo, que estava vazia aqui na plateia, é que o trabalho de vocês, agora, o trabalho da Embrapa, realmente revolucionou a produção do café do Brasil nos últimos 20 anos. O crescimento de produção de arábica e qualidade é uma coisa nítida, sabe? Nós recebemos lá no escritório para trabalhar esse café do Brasil, a gente nota isso, produtores melhorando a qualidade ano a ano, não só do que seja descascado aqui no natural, regiões que eles não produziam café de qualidade, produzindo agora. Esse é o primeiro ponto que vem crescendo nos últimos 20 anos, e depois o segundo ponto é a percepção dos compradores internacionais disso, que começou timidamente nos anos 90, veio crescendo, e nos últimos 5 anos explodiu. Explodiu primeiro porque o volume era muito maior desses cafés embarcados no exterior, e depois uma necessidade. Problemas climáticos na América Central, na Colômbia, houve falta desses cafés no mundo, muitos desses players vieram ao Brasil comprar de modo típico, por falta de alternativa, compraram, experimentaram e gostaram. E o crescimento, só você falar dos grandes exportadores, falar com a cooperativa de café, por exemplo, para notar que esses compradores vêm crescer nas compras do Brasil de modo exponencial. Outros indústrias de café do mundo, trabalho de café de qualidade, vendas, o pessoal aqui estão chegando também. Todo ano você vê mais gente chegando ao Brasil tentando implementar esses cafés. Né? E nesses últimos anos, com essa crise mundial, notando já fundos de investimento, grandes investidores procurando alternativas, ativos reais, para diversificar um pouco em cima do dólar, nota já gente andando aqui pelo Brasil, fundos de investimento, grandes investidores, olhando o que é esse negócio de café no Brasil. Isso é claro também, né? Há uma mudança muito grande nos últimos 5 anos e que não dá ainda para quantificar, mas que nós vamos notar isso agora dos 5 anos para frente. Mudou totalmente a imagem do café brasileiro no mercado mundial.
Nós temos que trabalhar reforçando isso e ver como é que agregamos mais valor nisso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu sempre falo, falei antes, é o seguinte: o preço do café da aula, outra coisa que nós temos que discutir. O preço do café arábica, a cereja descascada, o café de ponta, está num preço bastante bom, R$500, R$550, conforme a hora, chegou a bater em picos de 600. Só que isso seria a mesma coisa que nós discutirmos o mercado da carne a partir do preço do caminhão. Todo produtor de café sabe que se tiver uma região privilegiada, se tiver feito muito investimento nos últimos anos, tiver irrigado seu cafezal, com colheita feita de um modo bastante racional, no Cerrado isso pode chegar de 60% de café fino num ano bom com clima ajuda. Mas não é a média do produtor de café brasileiro. Então, outra coisa, nós estamos, como disse o Breno, a alta começou há pouco tempo. Na última safra, grande parte do café de qualidade brasileiro havia sido vendido quando o café passou a barreira dos R$400. Lá no escritório de trabalhar, muitas vezes as figuras foram clientes nossos, cansamos de entregar lotes finíssimos a R$280, R$290, R$300. De novo, esse ano, muita gente com medo dos preços vendeu antes dessa alta, café está sendo entregue agora R$370, R$380 até R$400. Tanto essa alta não foi para todos os cafés finos. Outra coisa que debater. Em cima disso também, o Sérgio chegou a apresentar um painel só sobre isso. Nós precisamos deflacionar o dólar, ou seja, o que aconteceu com o dólar nos últimos 40 anos não está refletido nisso. Nós cansamos de ouvir nas análises lá fora, historicamente o preço do café está alto, se refere ao dólar. Se a gente deflacionar o dólar, vai tomar um susto. O Sérgio já apresentou um quadro disso, mostrou isso claramente. Infelizmente não tinha o ouro com as exportações mundiais, a receita de exportações mundiais deflacionada, nós tomaríamos um susto também. E o CPEA fez um trabalho que foi apresentado no Jornal Valor Econômico na semana passada, deflacionando o valor dos commodities agrícolas nos últimos 10 anos. Se você fizer isso, a exportação, os preços dos commodities agrícolas médios no Brasil nos últimos 10 anos subiu 5%, deflacionar o dólar nesses anos. E, acabando de falar sobre isso, nós estamos comemorando 40 anos do fim do ouro, ou seja, do dólar. Quero lembrar, se pegaram a antiga análise de café, antes de 71, o jurídico para trabalhar é fácil puxar isso. A gente falava do preço do café em Nova York, falava do preço do ouro do café. Quando acabou a equivalência do dólar com o ouro, em 71, o Nixon fez aquela mudança. Uma onça Troy de ouro valia $35. A semana passada valia 1.800. Só por aí dá para pensar que tem muita coisa a ser feita em termos de deflacionar o dólar. E, por fim, o que a gente nota é isso. Tem muita gente achando que a produção brasileira explora nesse preço. Nós não acreditamos nisso. Está havendo um aumento de produtividade, investimento em maquinário para colheita, se renovando os secadores, melhorando terreiros, otimizando a produção. A produção brasileira vai crescer sim, mas vai crescer com responsabilidade. Primeiro, porque todas as análises que estão por aí falam que nós estamos no pico disso. Ninguém é que vai montar um novo negócio, uma nova propriedade para café, investir para daqui a 3 anos, quando ele estiver colhendo os frutos desse trabalho, desse investimento, o preço ter caído. Esses são os pontos. Né? E segundo, tem alternativas. Problemas trabalhistas cada vez maior, problemas ambientais cada vez maior, a gente nota que a diversificação foi muito grande. Hoje o café de flor, que há 50 anos atrás não tinha alternativa, 50% da receita cambial brasileira vinha do café, tem uma alternativa. Os números de exportação do agronegócio dos primeiros 7 meses mostram isso. Os novos indústrias de produtos de exportação brasileira agrícola, o agronegócio, contando aí a carne também, venderam 40 bilhões de dólares no Brasil de janeiro e julho, 7 meses. O café vendeu 10%, mostrando claramente as alternativas que abriram para o agricultor brasileiro. Esses são os pontos que eu acho que a gente devia colocar aqui para o Breno, para nós debatermos sobre isso. Não sei quem é que está querendo fazer uso da palavra. Ao Celso aqui, eu estou com a luz contra mim. Celso. Alguém tem o microfone? Alô, Eduardo. Marcelo, eu sou cafeicultor aqui em Caratinga, Campos Altos, e você, um dos boletins
do Carvalhais, do escritório Carvalhais, você fala em R$200. Vocês estão falando de R$200, o preço do café. A gente ainda vai ver, certo, nos próximos 12 meses. O ponto é, você acredita no preço mais alto do café? E a outro questionamento que eu queria fazer, o colega aqui na frente colocou, as informações que vêm de fora são extremamente equivocadas. Você vê a Mercol falando em 52 milhões de sacas há 6 meses atrás, e agora eles reduziram isso em 4 milhões de sacas para 48. É um número totalmente diferente da Conab, que fala aí em 42, 44 milhões. Eu considero um absurdo ao produtor brasileiro você cortar 4 milhões de produção do Brasil, que ninguém fala nada, que parece só 4 milhões de sacas de café, é metade da produção da Colômbia. Sabe, mas fala que a Colômbia vai produzir só metade, sabe o que acontece no mercado? E a gente devia ter organismos falando, olha, vocês estão falando bobagem, sabe? Vocês falam com a credibilidade, que vocês estão partindo da onde? As cooperativas, os órgãos no Brasil deviam combater isso com mais veemência, porque isso vem dentro do mercado. Olha, o SET que trabalha com estatísticas no mundo todo, aí sabe como é difícil você ter as estatísticas, saber quais são as melhores, quais são as piores. Primeiro, você não pode proibir alguém de dar sua opinião sobre a safra brasileira. A opinião dele, quem quiser que siga, atrapalha sim, mas eu não vejo como mudar muito, a não ser investir cada vez mais, porque tem bravo na Conab, tornando cada vez mais precisos os números dela, tornando cada vez mais transparentes a medida que você, até chegar no ponto que quem dá uma opinião diferente vai ter que explicar como é que chegou daquele número. Mas falar que eu acho que a safra é tanto, isso acontece há muito tempo e continua. E esse ano vamos ver muito isso de novo. Quanto está preço de café, não dá para saber. Eu compartilho da opinião que os preços vão continuar bons. O que é esse bom? Baseado nos estoques mundiais que estão caindo, eu acho que a prancha mais significativa que eu vi hoje aqui foi aquela mostrando não o estoque na mão do produtor, não o estoque na mão dos consumidores, mas estoques totais caindo. E quando você chega naquele volume que está ali, todo mundo esquece, é que nem quando você, eu sempre falo isso, quando você pega a vasilha de pipoca, vai escolhendo as melhores, quando vai chegando no fundo, está lá o brilhoado, isso está no meio sal. O estoque, no ponto que está no mundo, gostaria muito de saber a qualidade desse estoque, a maior parte desse estoque que está aí. É só ver, quando desses números que estão lá, o que é o estoque brasileiro que está lá. Os cafés do antigo IBC, são cafés do final dos anos 80, a maior parte criado, uma coisa dura, e mesmo nos estoques de opções, que já estão guardados aí há 5 anos, já não se prestam com uma série de usos. Então, a situação é justa. O consumo, quando a gente fala em crescer o consumo, aí não precisa chegar nos 2% ou 4%. Se você pegar um número redondo de consumo mundial de 130 milhões e admitir que o consumo não vai crescer nem 2%, mas 2 milhões de sacas por ano, significa que daqui a 10 anos nós precisamos de mais 20 milhões de sacas. É mais do que o produtor vietnã, que é o segundo maior produtor de café do mundo. Não é fácil de aumentar a produção mundial em 20 milhões em 10 anos. Ainda mais agora as mudanças climáticas se acentuando, não dá para se saber quando, mas não tem um ano que a Colômbia não tem problema, que a América Central não tem problema, que nós não tenhamos problema, que a África não tenha problema, agora foi a Indonésia. Então fica muito difícil acreditar que essa produção vai subir assim. Do lado do consumo, vamos ver o que acontece com essa crise que está por aí. Mesmo que esse consumo caia por algum tempo, nos países em crescimento, eles vêm crescendo no modo saudável. Eu não tenho nenhuma, pode até ter umas barrigadas, mas total o consumo mundial deve continuar crescendo. Agora, façam suas apostas, é muito difícil saber se agora, na minha opinião, preços retornarem ao que eram historicamente, como fala, eu não acredito. Amigo, se você me permite, eu gostaria de complementar o que o Eduardo falou, a sua pergunta. O que acontece? Há anos atrás,
ninguém. E o egípcio no Brasil e estimava a produção brasileira. Depois, o que o Departamento de Agricultura americano falava era verdade absoluta. E todos nós sabemos que é verdade relativa. Hoje nós temos a CONAB. Ela não é perfeita? Não é perfeita. Mas é a melhor estatística que nós temos. A obrigação nossa é dotá-la de mecanismos para melhorar. Mas é muito mais interessante nós acreditarmos no que é nosso e mudarmos do que for a conversa de outros países que têm interesses conflitados com nós. Os interesses são pontuais. Então, você está com razão. Eu comecei minha palestra falando, a safra que foi projetada, estimada, e é uma estimativa, pode ser mais, pode ser menos, em torno de 42 a 44 milhões. Não sei aqui na região de vocês, mas aonde eu hoje comecei a agir sobre isso ontem. Na hora de você beneficiar, está tendo queda. É 10%, é 15%, é 20%. Seria uma temeridade eu falar para você, o Brasil vai quebrar 20%, 30%. Não posso nem falar isso para ele. Aí perco a credibilidade. Agora, a CONAB vai sair a campo novamente, vai fazer uma nova vistoria em cima dessa safra que foi esse ano. É pertinente que você fale, mas nós temos que investir no que é nosso e tentar a todo custo melhorar, porque é nosso. Ok? Obrigado. Celso, Instituto de Economia. Foi muito interessante sua apresentação, e eu acho que o ápice dela foi a tal da resolução 3966. Onde você trouxe para a gente aquela velha encontrou uma equação para dar sustentabilidade para a renda. Você encontrou essa equação. O produtor rural vivendo na gangorra de preços, não é possível atuar na atividade agrícola. A gangorra de preços é fatal. Um ano em uma fazenda, um ano seguinte vem as duas. Então, essa resolução, para mim, foi o ápice do seu funcionamento. Me surpreende que a maior parte dos produtores e dos técnicos também a desconhece por completo. E eu acho que me surpreendeu ainda mais quando você disse que o Banco Australiano, que primeiro comprou a ideia e encaminhou o assunto. Quer dizer, a gente precisa entender o hábito no Brasil do compromisso protocolar. O compromisso protocolar. É o Banco do Brasil que fala que é o Banco da Agricultura Brasileira. Mas na hora de surgir ideias inovadoras, a ideia depois que alguém já foi na frente. Isso é lamentável, e ainda bem que ele dá o nome do Brasil para os patrocinadores, senão a gente vai pagar. Ele tem que ser o primeiro de tomar essa ideia. Primeiro defender a agricultura, primeiro ter interesse em inovações que garantam renda e mantém o produto ativo. Eu queria que você comentasse um pouco por que o Banco do Brasil pegou carona nesse pós-australiano e foi o primeiro a liderar esse assunto. Obrigado pela pergunta, Celso. Primeira coisa, a primeira reunião do nosso Banco do Brasil, ele achou o desenho da evolução fantástico. Fantástico. O banco de empréstimo, o banco tem a garantia, porque, historicamente, quase 100% da inadimplência é por falta de dinheiro. Você garante ao produtor e o agente financeiro que vai comprar a opção para ele, você garante preços compatíveis com a sua opção. Esse é o primeiro ponto. E o Banco do Brasil percebeu, no final, que até então não estava sendo explorado, porque nunca foi feito. Foi um desafio, uma reunião do nosso centro de agricultura, e convidamos uma corpo que tem expertise de mais de 40 anos nessa parte, a bolarmos junto uma proteção, mas que principalmente que o produtor brasileiro pudesse usufruir desses preços que cobrem sobre o custo de produção por um tempo maior. Então foi onde surgiu. E desde a primeira reunião, o Banco do Brasil achou fantástico e começou a trabalhar por conta própria a possibilidade de fazer um desenho semelhante e oferecer, no primeiro momento, para a cafeicultura e no segundo momento, para outros tipos de commodities. Porque você tem que trabalhar em bolsa, commodity. Mas é uma evolução que é fantástica. Eu tenho orgulho de ter participado do grupo, porque é a primeira vez que a preocupação nossa, antes de é garantia. E eu acho que isso é o grande diferencial dessa resolução. Provavelmente, o Ministério da Agricultura, pela sua palestra aí, que eu gostei muito da sua apresentação do Carvalhais, eu queria só fazer uma pergunta para você, Pedro. Parece que você tem uma preocupação muito
uma parte de importação de café de outros países para beneficiar e ganhar dinheiro com isso. Eu acho que essa preocupação, fundamentalmente, o café que vem aqui para o Brasil é um café beneficiado e eu acho que não há muito perigo de introdução de pragas, doenças aí, isso aí é muito remoto, essa possibilidade de haver esse perigo. E tem um bom controle disso através até do próprio Ministério da Agricultura, que pode estabelecer normas para fazer isso. Eu queria saber o seguinte, você sabe que a Alemanha é o maior exportador de café no mundo, não produz um grão de café, e ganha muito mais dinheiro com café do que o Brasil, somando todos os produtores juntos. Então eu acho que esse negócio de importar café para ganhar dinheiro com café é uma coisa muito boa, e eu acho que devia ser até um exercício aí de saber como é que vai fazer isso, porque nós temos direito a ganhar dinheiro com café. Nós somos eternamente exportadores de matéria-prima em todos os sentidos, é de minério, tudo. O Brasil é exportador de matéria-prima. Eu acho que está na hora da gente ganhar dinheiro com o café do Brasil. Eu gostaria de saber a sua posição e o Carvalho. Bom, primeiro, só nós vamos ganhar dinheiro, nós quem? Com certeza, nós vamos ganhar dinheiro. Foi a resposta que o senhor falou. Nós quem? A produção? Eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei. Segundo, eu falei na minha palestra que a nossa produção trabalha sob demanda. E na nossa produção, Rondônia faz parte, Espírito Santo faz parte, Bahia faz parte, e na visão deles, o que nós podemos sentar na mesa e ir muito além do simples não. Vamos estudar tecnicamente, a tecnicamente ou não. Mas até então, os dados que eu tenho, na visão do produtor, no primeiro momento de produtor, com certeza no segundo momento de arado, hoje não é interessante para o setor uma política de valor. Repetindo, nós podemos ir além do simples não. Sentar na mesa e vamos persistir no erro. Se a gente está errado, vamos conversar, vamos mudar. Mas os subsídios, as orientações e todos os estudos que nós temos até hoje não indicam que o simples drawback seja interessante, principalmente para a agricultura brasileira. Agora, vamos sentar, vamos conversar. O que não pode existir é o que existia no passado, o radicalismo. Não que eu não quero, não é assim. A gente discute principalmente assim de vazamento técnico. Em cima disso, quem tem razão? Professor, acho que isso tem que debater. Eu não acho que é simples assim. Pode ou não pode importar café. Eu só acho que a maior necessidade na hora que você tem que agregar valor, não é só você ter todos os tipos de marca. Esse é um grande problema. Nós somos muito eficientes em produzir café verde, produzir café, exportar o café verde. O Brasil é conhecido pela eficiência dos seus exportadores. Nós conseguimos desenvolver um mercado interno espetacular, mas nós não sabemos realmente agregar valor. Então, não só nós não temos marcas conhecidas fora do Brasil, como as marcas mais conhecidas do grande público, do grande consumidor do Brasil, já estão na mão de multinacionais. Ninguém percebe isso. Mas quanto por cento do mercado brasileiro consumo interno já estão na mão dos 3 grandes multinacionais aqui do Brasil? Sidney pode. 65% do segundo maior mercado consumidor do mundo, que vai ser o primeiro, já estão na mão do mesmo tipo de empresa. Então, é um problema complexo. Não estou dizendo que é ruim eles terem vindo fazer com isso, só que não é fácil de achar que importa café, isso dá certo. Só para considerar, as maiores indústrias hoje no Brasil já são multinacionais. Se puder, eu gostaria de fazer algumas observações do drawback, a opinião um pouco da indústria. De fato, é uma questão bastante complexa.
Tem alguns dados muito importantes que eu acho que o agronegócio de café tem que pensar no agronegócio como um todo. Eu acho que não tem que olhar o lado da indústria, tem que olhar o lado da produção, tem que olhar o lado dos exportadores. Eu tenho a vantagem que eu estou na produção, na indústria, na exportação, então eu sei exatamente as dificuldades aí de cada elo, de cada setor. E um fato hoje, só para todo mundo ter uma noção, hoje o Brasil exporta 0,5% de produto industrializado. É uma vergonha o Brasil ser um exportador só de valor, só de matéria-prima. Hoje, o Brasil está importando o dobro de café torrado e moído do que exporta. Ou seja, as multinacionais estão importando café torrado e moído para o Brasil muito mais do que o Brasil exportando. Então, são números e são dados que a gente tem que parar e pensar e enxergar. Depois, eu acho que é bastante complexo, mas não existe lugar melhor no mundo para se ter uma indústria de café do que no Brasil. O Brasil produz 40%, 50% do que o mundo consome. Ele é já caminhando para o primeiro consumidor mundial, é o maior exportador, e quando você toma café, você joga 20% dele fora, que é água. Então, em termos logísticos, em termos de sustentabilidade, em termos econômicos, financeiros, para analisar, não existe lugar melhor no mundo para se ter uma planta de café, uma indústria de café, do que no Brasil. Só não temos mais plantas no Brasil em função do problema de não poder estar importando das origens. O Brasil tem sim toda a condição de ter qualidade que outros países têm. O maior problema da indústria é o supermercadista, o consumidor lá fora, ele quer uma marca do café da origem etiópica, ele quer uma origem colombiana, ele quer uma. Então, ele está um pouco preocupado com a origem, ele não está educado ainda com as qualidades que o Brasil tem. Porque há pouco tempo o Brasil era um país visto lá fora como um produtor de volume, não de qualidade. Essa questão de qualidade que nós estamos a duras penas aí transmitindo isso para o mundo agora. Então, é bastante complexo a questão do drawback, mas sem dúvida eu acho que o agronegócio, produtores, exportadores, indústrias, tem que debater. Acho que é saudável para o país. Acho que o produtor vai ter muito mais alternativas de vender café para várias outras indústrias. A mudança agora do visto do consumo, isso vai ser fantástico para o produtor, porque ele não vai ficar só com o fornecedor exportador, né? Só com o cliente exportador, ele vai ter a indústria como cliente. Enfim, eu acho que tem sim todo o agronegócio sentar, discutir e ver todas as questões. Positivo. Falar que o Brasil está perdendo por não ter drawback, que o produtor perderia por ter drawback, isso não é uma verdade. Porque o que acontece? Se eu não posso produzir aqui no Brasil hoje um café com certificado lá fora da Argentina, eu vou produzir ele nos Estados Unidos, a Colômbia mostra 2 milhões de sacas de outras origens, Equador já está industrializando outras origens, exportando, enfim. Se você não faz no Brasil, alguém vai fazer. Ou é uma indústria brasileira, ou é uma indústria lá de fora. Perder, nós já estamos perdendo. O que nós gostaríamos de estar fazendo é ganhar essa oportunidade de trazê-la para o Brasil. Eu acho que a palavra para isso, nós temos que chegar a uma grande política brasileira do agronegócio do café, ou seja, olhando todos os interesses, olhando tudo e como controlar o dia que houver uma importação, como controlar isso. Todo mundo sabe que é uma coisa bastante difícil, né? Saber se a qualidade é necessário entrar. E a indústria, principalmente a indústria da ocupação, ela enxerga o drawback, café de qualidade, e quando o consumidor, o supermercadista exige esses cafés, são cafés finos. Ninguém está querendo ali buscar café como alternativa de preço, ou de costumes. Não é esse o intuito, não é esse o foco. Enfim, com pouca coisa
Ao invés dela estar fazendo isso lá fora, ela faz aqui dentro do Brasil. Então, tem muito aspecto, sabendo dos riscos do produtor e tudo, mas eu acho que o Brasil tem muito a ganhar em relação a preço, volumes, oportunidades e investimentos. Eu acho que o Brasil tinha que ser uma plataforma exportadora também de cafés com valor agregado, cafés industrializados. Ele tem toda a condição para isso. Obrigado, Chico. Eu vou ter que encerrar, porque a direção aqui dos trabalhos disse que nós já passamos o nosso horário, passamos bastante. Infelizmente é um assunto apaixonante. Eu por mim, ficava aqui até 5 da tarde, mas eu preciso devolver a palavra aqui, agradecer ao Pedro pelos pontos que trouxe para nós aqui, muito importantes, e devolver a palavra para a organização. Obrigado a você. Eu pediria 1 minuto só da sua atenção mais, para lembrá-los que na parte da tarde, nós estamos encerrando agora um pouco atrasados, mas vamos fazer o maior esforço para voltarmos logo. Eu procuraria, no horário 2, eu procuraria que 2h30 nós começássemos a fazer, aproveitarmos o dia bastante. E dizer que à tarde nós vamos ter a apresentação de trabalho, aí surge a primeira dúvida. Eu vou apresentar trabalho, mas eu vou ser o primeiro ou o segundo.